Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar a nossa aula que eu prometi para vocês falando sobre regressão em Machine Learning, né? Que essa tarefa muito importante para a gente aí falar sobre essa ideia do que é regressão. Eu comecei na aula e não concluí, né? Que a gente bateu mais um papo do que, tirando dúvidas e tudo mais, né? Do que a teoria, e eu prometi para vocês fazer essa aula e agora eu vou explanar o que significa regressão e a gente vai fazer uma aplicação prática muito interessante sobre como prever, né, valores de casas, tá? Em uma base de dados que foi construída na cidade e nos arredores da cidade de Boston, né? E ali tem várias variáveis assim que são interessantes, que modelam bem o problema e que vai fazer você entender como é que você pode aplicar aí a regressão em tarefas de Machine Learning, beleza? Então vamos em frente aqui, ó. Só relembrando, né, que a gente vou começar a falar sobre regressão e regressão linear. De onde surgiu, como é que é essa ideia. Então eu já falei várias vezes aqui que quando a gente tem algumas informações onde cada pontinho de dados desse aqui é uma representação de um data point, né? Ou seja, esse pontinho aqui representa, na verdade, uma linha, né, dentro da sua base de dados, né? Ela pode ter sido aplicada aqui o PCA, que eu já expliquei para vocês, né? O PCA com o PC. Aí você pode estar usando aqui o PC1 e o PC2, né? Para poder plotar aí. Mas representa bastante aí a nossa base, digamos assim. E aí quando a gente olha para esse gráfico aqui, claramente a gente percebe um padrão crescente, né? Quando um dado cresce, o outro cresce, tá? Pode acontecer também das bolinhas descerem assim, ó. Ou seja, quando um dado cresce, o outro baixa. Ou seja, essa aqui é diretamente proporcional, um cresce, o outro cresce. E se baixar, enquanto um cresce, o outro baixar, seria inversamente proporcional, certo? E a gente tem essas situações também, tá bom? Vamos então em frente aqui. Obviamente você vê aí a linha de regressão, né? Eu consigo fazer aí essa regressão. Mas a regressão, ela não é só essa regressão linear, tá? Existem vários algoritmos que nós vamos testar hoje de regressão. Eu vou mostrar para vocês. Igual a gente fez com a classificação. Aqueles algoritmos de classificação, eles têm a versão deles, a maioria deles, tem uma versão para regressão, que é muito interessante. Mas o que você precisa entender, basicamente, o que significa regressão, é que você está tentando prever valores contínuos, certo? Eu já expliquei para vocês o que é valores contínuos, lembra? Eu disse que valores contínuos são valores que estão dentro de um range, digamos assim. Um exemplo, temperatura. Temperatura você não tem um valor estanque, né? Tipo 1, 30, 29, né? Você pode ter ali variações sutis, digamos assim, né? 27.3, 27.222. Você pode ter essas variaçõezinhas que são valores contínuos, né? Ele não é bem assim definido, uma coisa ou outra, né? Não. Valores contínuos tem muito a ver com esse range, né? Com esses limites, digamos assim, de tanto a tanto, de 0 a 1, por exemplo. A variação de números entre 0 e 1 são infinitos números. E todos esses números aí, toda essa faixa de números, são considerados números contínuos, tá? Se você pegar valores de, por exemplo, de 0 a 1000, são valores contínuos, tá? Agora, se você tiver o valor estanque, tipo assim, ou só pode ser inteiros, né? Inteiros naturais, digamos assim. Números naturais. Inteiros pode ter o negativo. Mas os naturais, basicamente, os números naturais é de 1, 0, 1, 2, 3 e crescendo, né? Se você tiver um limite, por exemplo, entre 0 e 100, isso aí já são valores discretos, tá bom? Porque eu posso fazer com que esses números discretos virem classes. E aí a tarefa seria uma tarefa de classificação e não de regressão. A diferença básica é essa, né? Então, vamos em frente. Eu quero explicar esse termo regressão, porque muita gente se confunde com isso. Por que uma classificação tem a ver com a classe e a regressão, em vez de ser alguma coisa como predição contínua, alguma coisa assim,
usa esse termo regressão. É um termo que não tem nada a ver com o que a gente está dizendo, né? Mas ela tem um dado histórico aqui foi criado aqui esse termo foi criado por o Sir Francis Galton aqui, certo? Ele usou essa frase aí, os termos tendem a regredir à mediocridade. Neste caso aqui, mediocridade não é aquela coisa de inútil, entendeu? Não é isso, não. A ideia aqui é mediocridade em termos de médio. Média-idade. Média-idade. Tá vendo? Mediocridade tem a ver com média-idade. Tem a palavra média e tem a palavra idade, né? Então, essa mediocridade, eu vou explicar exatamente agora o que é essa média-idade. Ele diz que os extremos tendem a regredir à medioidade, digamos assim. Ou mediocridade, beleza? Então, mediocridade tem muito a ver com a média, né? Com aquela pessoa mediana, né? Então é isso. Vamos lá, vamos em frente então. Hoje, logicamente, o significado tem a ver com a pessoa que é medíocre, é inútil, sabe, aquela pessoa que é medíocre, né? Tá certo? Mas mediocridade tem muito a ver com a raiz da palavra, tem a ver mais com a questão de ser médio, né? Ser médio, tá na média. Ah, eu passei pela média. Beleza, você é um medíocre. Certo? É isso. Vamos em frente, ó. Aqui o termo, a origem do termo, né? Eu tô explicando agora. Ele diz o seguinte, o Galton, né? Ele diz, ó, eu tenho um pai alto, e esse pai alto, quando ele vai gerar um filho, ele vai gerar um filho alto. Mas a tendência é que esse filho não seja tão alto quanto esse pai altão. Um pai super altão. Ele vai ser alto, mas vai ser um alto acima da média, digamos assim. Mas ele vai ser menor do que este pai altão, certo? Grandão. Quando este filho for ter um filho, segundo Galton, pelos estudos dele em média, claro que aqui não é uma regra fechada, mas ele falou que, em média, né? A tendência é que este filho tenha outro filho e que ele seja alto, mas que seja menor. Entende? E este filho vai ter um outro filho, ou seja, o bisneto, né, do altão lá, ele tende à média. Então, ele fala aqui exatamente isso aqui, ó, os extremos tendem a regredir para a média. Tá? Estou tentando explicar só o termo regressão, vou mais rápido então. Então, da mesma forma como eu tenho o pai altão, eu tenho um pai baixinho, que quando vai ter um filho, provavelmente ele vai ter um filho, existe uma tendência maior de ter um filho um pouco mais alto, tá? Você pode perceber, por exemplo, você tem no Nordeste, é muito comum isso, né? Você tem um pai baixinho e o pessoal tá ficando mais alto, né? Eu, por exemplo, quando vou pro Nordeste, me sinto gigantesco, cara. É incrível. Mas eu sou um cara médio, né? Eu tenho 1,72 m, digamos assim. Não sou um cara altão. Mas no Nordeste, mano, eu sou altíssimo, entendeu? Me sinto um gigante. Aí, então você tem o mais alto e mais alto até tender à média, né? Que é a que a gente explicou do pai que veio altão. Então, o que acontece é que exatamente isso, né? Eu tenho uma tendência aqui para a média. Da mesma forma que eu tenho os pais que são mais altos, né? As pessoas que são mais altas tendem para a média. Então a palavra é regredir para a média. A regressão não é regredir para a média, tá? Não é regredir para a média. A regressão é a previsão de um valor. Mas ele tentou prever que valor seria esse, entendeu? Que valor seria essa tendência. Por isso que ele usa regredir. E por isso que a gente usa regressão. Historicamente, a palavra é essa. Mas a explicação é só para explicar a palavra regressão, para vocês entenderem que tem a ver com a previsão de um valor, certo? A previsão de um valor. Que valor para ele seria esse valor que estaria ali, né? Aqui nessa média. É isso que ele estudou, beleza? Por isso o termo regressão, certo? Então, regressão tem a ver com a previsão de um valor. Nem sempre é um valor médio, mas em alguns casos será um valor médio, como o KNN e tal. Mas regressão com o KNN de regressão, né? A gente vai tirar uma média dos casos. Vou mostrar já para vocês. Mas basicamente é isso aqui. Então eu vou... A regressão de Galton, né?
ele tenta aí mostrar uma correlação, ele buscou aí estudar essa correlação entre pais e filhos, né? Então eu já mostrei para vocês que algumas variáveis, tem algumas variáveis que crescem e a outra também cresce, então existe uma correlação positiva, ou seja, uma coisa cresce, outra cresce, e pode ter variáveis que quando o valor cai, aumenta, digamos assim, o outro valor cai. Então ele tem uma correlação negativa, mas não é negativa no sentido de ser um valor negativo, mas assim, esse negativo indica que é uma correlação inversa, beleza? Uma coisa cresce, outra diminui. Então, o Galton inventou basicamente aí a linha de regressão com a ideia da correlação, certo? Claro que a correlação que a gente usa não é a que Galton estudou, né? A gente usa muito a correlação do Pearson, né? Uma coisa assim. Então, vamos tratar essas informações aqui e explicar mais detalhadamente o que significa cada uma delas, né? A linha de regressão é o que a gente já viu, né? Essa linha aqui, ó, essa linhazinha aqui que a gente viu. E os coeficientes que a gente usa de correlação, normalmente a gente usa, tem vários coeficientes, mas o mais comum que a gente usa é o de Pearson, certo? Eu vou mostrar na prática esse coeficiente de Pearson, mas ele varia basicamente entre -1 e 1, certo? Ou seja, se eu tiver uma correlação, por exemplo, se esse valor aqui foi muito alto e esse aqui cresce na mesma proporção, então vai se aproximar de 1, porque, ou seja, é uma correlação positiva, tá? E eles são muito correlacionados, ou seja, uma coisa cresceu e a outra cresceu na mesma proporção, entendeu? Então a correlação cada vez mais perto de 1 é isso. Quando a correlação está mais perto de -1, ou seja, significa que quando esse aqui cresce, esse aqui tende a diminuir na mesma proporção. Então existe uma correlação muito forte, tá? Então o Pearson ele estudou isso, né? Quando a correlação de Pearson ela fica próximo de zero, ou seja, é uma coisa que um varia e o outro nem se mexe, entendeu? Então não existe muito uma correlação. Isso é interessante porque nós vamos imprimir aqui, eu vou no ChatGPT, nós vamos mostrar uma matriz de correlação. E se a gente conseguir encontrar alguma coluna que a correlação dela é fraca em relação às outras variáveis, a gente compensa muito de excluí-la, porque ela não tem correlação nenhuma, digamos assim. Então ali ela estará fazendo só algum ruído, entendeu? Então é isso. Para regressão é muito importante estar de olho nessa correlação. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Vou para frente então. Quando a regressão linear não funciona, estou falando do algoritmo regressão linear, ou seja, naquela linha, né, que eu mostrei aqui, essa linhazinha. Sim. Quando é que ela não funciona? Olha esse caso aqui interessante, ó. Esse caso aqui, ó. Veja bem, eu tenho aqui esses dados, né? E esses dados estão dispersos de uma forma que não é linear. E aí eu construir uma linha aqui, né? Fica meio complicado, certo? Ó, fica muito difícil isso aqui. Não dá, né? Não tem condições. Ó. Não dá, é proibitivo esse processo. Então, tem que haver um outro algoritmo que seja mais interessante. E assim, um algoritmo melhor forma que você percebe é que eu posso usar aqui um algoritmo que vocês já conhecem. Então, por exemplo, se eu colocar um novo objeto aqui, ó, qual será a regressão, o valor que eu quero predizer, assim, dado o valor que eu tenho aqui, ó, se eu der um valor aqui, que valor seria esse? Né? Se eu informar um x aqui, qual seria o valor de y aqui? Ou seja, exatamente procurar a regressão, né? Então, eu vou fazer esse raio de ação aqui, vocês já viram isso, né? Esse raio de ação é exatamente o que eu chamo de K igual a 3, e aí vocês já perceberam que aqui a gente está falando do algoritmo KNN, só que o KNN regressor, né? Não o KNN classify, né? Não o classificador, mas o regressor, tá? Então o que que ele faz? O que que ele faz aqui? Ele basicamente calcula a média entre esses três pontos, ó. E aí a média vai dar exatamente nesse ponto aqui, central deles, né? E aí vai ser atribuído o valor de regressão para esse dado que entrou, um novo dado que entrou. Legal, né? Bem simples, né? Muito parecido com o KNN de classificação. Ok? Agora, ó, aqui ficou branquinho, não sei por que ficou branquinho. Um problema prático. É isso? É. Um problema prático.
a gente vai usar aqui o Boston Housing para prever valor de habitações na área de Boston. Deixa eu arrumar esse slide aqui, porque eu não quero que fique dando esse problema aqui, não. Eu quero que ele simplesmente surja, beleza? Vamos lá, bonitinho de novo. Agora sim, quer ver? Ó? Problema prático aí, garoto. Então, ó, o problema prático que a gente vai fazer aqui vai ser exatamente prever um valor de habitação em uma área. Então, dado uma área, qual seria o valor aproximado, né, de uma casa nesta área, beleza? Então, veja, eu não estou tratando aqui casa a casa. Eu estou tratando área a área, certo? Então, eu vou, por exemplo, quanto que custa uma casa, sei lá, aqui em Goiânia tem Jardim América, né, que é o maior bairro de Goiânia, Jardim América. É tanto. Bom, em média é tanto, certo? Se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer bairro da sua cidade aí onde você está no Brasil, né, que nós estamos espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil, tem gente fora do Brasil fazendo curso com a gente aqui, você vai ter uma ideia de preço por área, certo? E essas áreas aí estão nas próximas da cidade de Boston e até em Boston também, tá bom? Então, assim, é uma grande dispersão de área que tem várias localizações, né? Várias pequenas áreas, como se fossem bairros, né? E a gente vai tentar prever esse valor, tá? Para isso, eu vou usar essa base de dados, eu vou explicar para vocês agora cada variável dessa base de dados, entendeu? Eu posso fazer inicialmente aqui, ó, posso chamar o ChatGPT, porque eu posso carregar isso aqui externamente, mas eu posso pedir para o ChatGPT, ó, vou pedir para o ChatGPT aqui, ó, vamos estudar regressão de machine learning, carregue o dataset Boston Housing, certo? Então, ele vai carregar para a gente esse dataset. Você pode também carregar externo, eu tenho ele salvo aqui no meu computador, mas fica mais fácil para você, ao invés de disponibilizar, né, o CSS, você pode baixar, tá? Então, no Scikit-Learn, que é uma biblioteca que eu já mostrei para vocês, dentro dele tem o Boston Housing, tá? E esse conjunto de dados é interessante, porque ele é um conjunto clássico, igual o ChatGPT está falando aqui, né? Para tarefas e aprendizado de máquina, tá? E ele contém informações sobre propriedades imobiliárias em várias áreas de Boston, em Massachusetts. E é frequentemente usado para prever o preço mediano de casas nessas áreas, beleza? Então eu tenho as áreas e eu vou calcular o preço mediano das casas, tá? Em tais lugares. E aqui ele está carregando, ó. Ele chamou o Scikit-Learn Datasets, import load Boston, e ele está carregando aqui no Pandas, ó, exatamente quando ele fala aqui load Boston, ele já carrega o dataset, tá? E aí eu pego o dataset, ó, faço Boston dataset.data, estou pegando os dados, e aqui eu estou pegando as colunas, tá? E agora eu estou passando para um data frame, ó, criando um data frame aqui, beleza? Já estou dizendo que a variável target, digamos assim, a variável que eu quero prever, né, é essa MEDV, média de valor, né? MEDV, média de valor. E aqui ele vai imprimir as primeiras linhas para a gente. Então vamos ver como é que ficou. Então aqui está o dataset. Você veja que tem as colunas são todas estranhas o nome, né? Mas eu vou explicar uma por uma agora para você, tá? Ele vai explicar aqui, mas eu prefiro fazer a explicação que eu fiz aqui na minha apresentação. Então vamos em frente, ó. Primeira coisa que a gente vai tratar aqui, que vamos tratar aqui é a coluna de dados. Primeiro, CRIM, taxa de criminalidade per capita por cidade, ou seja, eles modelaram essa taxa de criminalidade. Interessante isso aí, hein? Interessante. Outra, proporção de terrenos residenciais zoneados para lotes com mais de 25 mil pés quadrados, certo? Então eu tenho aqui, ó, qual é a proporção que eu tenho de terrenos residenciais, né, para aquela área, beleza? Que duplicou, né? Agora a próxima é indus, né? Essa é a proporção de zonas industriais. Próxima.
A propriedade faz fronteira com o Rio Charles, esse Chas. 0,1. Beleza? Próximo. NOx. Concentração de dióxido nítrico, aí partes por 10 milhões. Então tem a ver aqui um pouco com poluição, né? Ou seja, as cidades as áreas e cidades que estão mais próximas de áreas industriais vai ter um óxido nítrico maior, acredito eu. Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que sim. O óxido nítrico é muito interessante também, porque o óxido nítrico corre nas nossas veias, né? Ele que faz a dilatação do nosso vaso sanguíneo, certo? Vamos perguntar para o ChatGPT, ó. Eu posso estar falando bobagem, então vou explicar esse NOx. Ó, vou fazer aqui, ó. Explique NOx. Então, vai explicar para a gente aqui. Tá aqui exatamente, ó. Os óxido nítrico, né? Principalmente o dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio são gases poluentes, entendeu? Então, está falando exatamente aí da poluição, né? Qualidade do ar. Então, essa variável aqui tem a ver com qualidade do ar, beleza? Muito legal, né? Isso, porque você saber se um lugar é muito poluído, você pode não querer morar lá, ou às vezes você mora para o preço ser mais barato, entendeu? Você pode comparar isso aí. Então, outra aqui, ó. Número médio de quartos por habitação. Esse RM. Mais um. Age. Eu coloquei essa casinha velha aqui. Eu achei muito engraçado essa casinha toda. Essa... Ai, meu Deus. Uma casa mal assombrada, né? Essa é a proporção de unidades ocupadas pelos proprietários que são construídas antes de 1940. Ou seja, dependendo da proporção de unidades que são construídas antes de 1940, significa que é um bairro antigo, certo? Então, na sua cidade, como é que é para você um bairro antigo e um bairro novo, moderno, né? Então, a gente pode verificar se a área, ou a bairro, ou a cidade, né? A cidade satélite, ou uma coisa assim, ele às vezes fala o nome de cidade, porque são cidadezinhas próximas, né? E áreas que são mais velhas. Então, as casas tenderão a ser mais velhas também, né? E a estrutura também será mais antiga, encanamento, né? Energia, aquela coisa toda. Então, ele modela isso aqui também. O próximo aqui é a distância ponderada até os 5 centros de emprego em Boston. Olha que interessante, né? Quer dizer, onde você está, é perto do trabalho que você vai estar? Então, é interessante que seja, né? E assim, quanto menos você andar, se deslocar da sua casa até o trabalho, mais interessante, né? É isso. Então, o próximo aqui é o índice de acessibilidade às rodovias radiais, ou seja, eles têm as highways, né, digamos assim. Por exemplo, eu moro um tanto quanto longe da BR-153 aqui, que passa em Goiânia, né, que vai de São Paulo para Brasília. Cara, e assim, quem mora mais para perto, né, que tem a facilidade, quando eu vou sair para Brasília, eu vou sair para São Paulo de carro, eu demoro alguma coisa, uma meia hora para chegar lá, entendeu? Por causa do trânsito de Goiânia, que é muito ruim. Então é isso. Aqui tem a taxa de impostos sobre a propriedade do valor total de valor total por 10 mil. Ou seja, o que eu vou explicar aqui? Por exemplo, uma taxa de imposto de 300 significa que a cada 10 mil da casa, né, do valor da casa, o valor avaliado da propriedade, certo? O proprietário deve pagar $300 em impostos, beleza? A cada 10 mil, por exemplo, se a casa valer, sei lá, 10 mil, paga 300, entendeu? Então, assim, você vai multiplicando. Se for 20 mil, paga 600 e assim vai crescendo, né? Interessante. Agora aqui tem essa índice também que é interessante, ó. Essa PT Ratio, que é a proporção aluno-professor por cidade. Você veja que você pode modelar o seu problema, né, que você vai fazer a regressão de várias formas. Você tem que identificar aquilo que impacta, né? Aquilo que impacta o seu problema, beleza? E agora essa métrica aqui que é um absurdo. É um absurdo, mas isso aqui é por causa da sociedade americana. A proporção de pessoas afro-americanas por cidade. Olha que absurdo isso.
Os caras querem saber quantos pretos tem por área, bicho. Não, aí eu falei, não, aqui eu não vou usar, não. Aqui eu acho um absurdo. Se você quiser usar aí, use, mas para mim essa métrica tá fora, certo? Eu acho isso aqui um absurdo. Então não dá, né? Contar os pretos, não, mano. Que é isso aqui não. Comigo não, certo? Então tá fora, para mim tá fora. Aí se você quiser deixar é com você, tá? Mas para mim isso aqui não conta. A próxima que é também outro absurdo, essa LS TAT, que é a percentual de população de baixa renda, ou seja, a verificação de pobre, pô. Aí não, né? O cara quer saber quantos pobres moram perto de mim. Não, quantos pobres que moram aqui? Pô, cara, que é isso, né? Aí não, porque tem como você avaliar isso pela própria conta. Existem outros dados que levariam para essa tornaria esse dado um dado, digamos assim, dá para avaliar, né, a condição socioeconômica de um bairro por outras variáveis, não pela população, pela quantidade de população de baixa renda, né? De onde o cara tirou essas informações aqui, cara? Deve ter sido um tipo BGE de lá dos Estados Unidos, né? Mas é muito estranho isso aqui. Isso é uma variável muito antiética, digamos assim. Eu não usaria isso aqui de jeito nenhum. Claro, essa base de dados foi criada em 1978. Muita coisa mudou, né? Então, não acredito que hoje em dia os pesquisadores usariam isso aqui para avaliar. Teria outras métricas que você pode avaliar e chegar na mesma conclusão. Não, isso aqui é um bairro mais classe média alta, classe média baixa, baixa, né? Classe alta. Existe essas configurações, né? Existe. A gente não pode negar. Mas, cara, usar percentual de verificação de pobre, cara, isso aqui é meio puxado para mim. Eu acho que não gostei, não. Sério mesmo. Então, essa variável aqui também será excluída, beleza? Da análise. Para mim, né? Para mim. Então, ó, esse aqui é o valor que a gente quer encontrar, tá? Então, é o valor, o target. Você pode perguntar para mim, Sandé, como é que é esse target? Porque antigamente a gente, quando fazia classificação, a gente tinha os valores entre 0 e 1. A gente tinha valores das flores, né? Setosa, virgínica, versicolum, ou seja, um 3. E aqui? Não, então aqui vai ser um valor mesmo, tá? O valor da coisa que você quer prever. Então, por exemplo, aqui vai ser aqui o valor mediano das casas, né, para aquelas regiões, tá? Em milhares de dólares, né? Certo? Milhares de dólares, ou seja, aqui vai ter 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares, certo? 150 mil dólares, 300 mil dólares, certo? Se tiver 1 milhão, vai ser em milhares, certo? O número expresso, ponto, certo? Todo em milhares. Ou seja, não vai ter, tipo assim, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, certo? Porque é mais fácil você fazer essa análise por milhares, que é mais comum você ter casa entre milhares, né? Entre milhares do que ter casas em milhões, certo? E você pode modelar 1 milhão em milhares, né? Claro, o número vai ficar grande, mas tudo bem, não tem problema. E essa variável, ela é o alvo, né? Para a tarefa de regressão. Nossa variável é o alvo, tá? Então você aí, no seu trabalho, você quer prever o valor de alguma coisa, certo? Quer prever o valor de uma, sei lá, de um valor de vendas, sei lá, que a empresa vai fazer no próximo mês, aí já gera um pouquinho de série temporal, mas a ideia é essa, né? Você pode, por exemplo, no meu caso, prever a nota de um aluno na disciplina de inteligência artificial. É possível, uso regressão, tá? Aí eu pego todos os dados que impactariam a nota desse cara, beleza? E aí o que acontece? Eu tenho a nota, que é a minha variável de regressão, né? A 9.3, esse outro aluno a nota foi 10, a outro aluno foi 5.5, 2, 1,5, e aí vai. E aí você consegue, a partir desses dados, né, fazer uma previsão de valor, da mesma forma, certo? Deu para entender? Eu acho que eu fiquei claro aqui, né? Então, vamos em frente então. Eu vou agora, já que eu estou aqui, né? Eu vou então aqui, ó, tratar sobre essa base de dados, né? Eu já tenho ela carregada aqui, eu já pedi para o ChatGPT carregar para mim, já expliquei para vocês aí, né? Já expliquei para vocês aí cada coluna dessa, né? Todas as colunas dessa. E eu quero remover algumas colunas que eu falei que eu não vou usar nem lascando mesmo. Que são as colunas
remova as colunas. Eu vou colocar aqui, ó. Remova as colunas B e LSTAT do data frame. Certo? Então executa aqui. Ele vai mandar bala lá. Nós vamos acompanhar a análise dele aqui, ó. Removemos a coluna B e então ele vai usar o drop, né? O drop ele manda de quais são as colunas. Aqui é o eixo, né? O eixo é o eixo 1, é o eixo das colunas. Se você colocar 0, vai ser o eixo das linhas, tá? E aí quando ele mostra aqui, ó, ele já mostra a base de dados sem a base de dados já com essas informações aí, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou preparar essa base de dados. Eu pergunto para ele, ó, qual o tamanho dessa base de dados? Vamos lá. Vamos ver o que ele diz aí, ó. Ela contém 506 linhas, ou seja, são 506 setores, digamos assim, né, áreas, aquela coisa toda lá, e 12 colunas, né? Então, cada linha representa uma observação diferente, né? Não é a propriedade, é a área. Cada coluna representa uma característica dessa área, beleza? Eu quero fazer o seguinte agora com ele aqui, ó. Vamos fazer, então, vamos pedir para ele separar med v é a variável target. Crie uma matriz de correlação de Pearson, né, das features. Vamos lá. Ele vai mostrar aí a matriz de correlação e nós vamos ver esses números, tá? Que é muito interessante pra gente. Vamos ver, analisar como é que ele acompanhar ele aqui, ó. Veja como é fácil, ó. Aí é a força do Pandas, né? Matriz de correlação. Eu só faço bostondf.core. E aí ele já gera toda a matriz. E aqui, ó, ele vai usar uma plotagem para mostrar essa matriz, né? Aqui, mostrou. Então veja, vamos estudar essa matriz aqui só um pouquinho, ó. Vamos ver, tem umas coisas interessantes, tá? O que é a coisa interessante, ó? Primeiro aqui, quando vai ser, o que eu vou fazer? Vou colocar todas as features, né? Todas as características nas linhas e todas as características também nas colunas, beleza? Então veja, aqui, ó, CRM CRIM, esse CRIM, com CRIM dá 1, tá vendo? Claro, eu tô avaliando eu tô avaliando a mesma coluna com a mesma coluna, né? A coluna com a mesma coluna, então aqui vai dar 1. Então, essa linha aqui, ó, diagonal, toda 1, é o momento em que ela verifica ela com ela mesma. Então, a correlação dela com ela mesma tem que ser 1, obviamente, né? Muito alto. Veja aqui, ó, que existem correlações interessantes. Por exemplo, essa distância das ruas, distância das casas, né? Para as avenidas radiais, que é que eu falei, para as highways, né? Em relação a zonas industriais, ó, existe uma correlação negativa, mas muito forte. Ou seja, quando uma cresce, a outra diminui. Deu para entender? Interessante, né? O que isso você quer dizer, né? Ou seja, quando... Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que quando essa distância aqui, né? Essa distância ponderada cresce, a proporção de zonas industriais diminui. Isso faz um pouco de sentido, né? Faz um pouco de sentido. Por quê? Porque as zonas industriais, elas tendem a estar mais próximas das highways. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque fica mais fácil escoar o produto. Não é? Então, e as zonas, de residência, elas tendem a ficar mais distantes das highways, digamos assim. Por quê?
porque fica distante dessas áreas de indústria, exatamente, né? A gente mora um pouco, por exemplo, meu caso, aqui não tem nada de indústria onde eu moro, né? E fico longe, né, da BR-153. Mas lá na BR-153, você passando por ela, é cheia de coisas lá que são grandes comércios ou indústrias. Tanto é que a parte da Friboi, né, como é que é aquela Friboi lá? JBS, né, que é a grande produtora de carnes aqui do Goiás, do maior produtora de proteína animal do mundo, ela fica mais próximo da BR do que da minha casa, certo? Então, assim, isso aqui tem muito a ver, né? Faz muito sentido. E olha que essa correlação ela é muito forte e negativa. Olha outra coisa interessante também, ó. A distância da minha casa para a BR tem uma correlação mais forte ainda e negativamente em relação à produção de monóxido de carbono, certo? Esses óxidos nítricos, digamos assim. Também faz muito sentido, certo? Por quê? Porque quando você tem uma área industrial que fica próxima a BR ou uma highway, normalmente esses óxidos são muito altos, né, digamos assim. Então lá você vai ter realmente uma concentração maior. Então quanto mais longe você tiver das highways, mais longe você vai estar dos NOx, digamos assim, né? E é verdadeiro aqui também, ó, NOx com induz. Existe uma correlação positiva alta, tá vendo aqui, ó? Correlação positiva alta entre essas duas variáveis. É óbvio, né? Quanto mais industrial for uma área, mais produção de óxido vai ser, né? Faz muito sentido isso aqui, beleza? É isso, né? Muito bom. Ó, quanto maior foi aqui, ó, olha outra correlação alta também que é interessante e que é uma verdade, que é se a percentual da área industrial aqui é alta, se eu tenho uma área industrial, uma proporção muito alta na área, eu tenho uma taxa muito alta também, ó, de imposto. Paga muito imposto nessa área, ó, entendeu? Quando a área industrial é muito alta, paga muito imposto. Quando ela é baixa, paga menos imposto. Ou seja, existe uma correlação positiva aqui. Uma coisa cresce, a outra cresce também. Entendeu? Uma coisa cresce, a outra cresce também. Certo? Muito interessante. Vamos ver outra aqui, ó. Ou seja, aí quando você tem uma taxa alta de NOx, também você tem um imposto alto, ó. Beleza? É isso, né? Muito interessante, né? Então, assim, é exatamente isso que eu estou falando para vocês. As correlações, ela mostram aí como tem a ver, né? Como tem a ver as variáveis, né? Como elas se relacionam. Uma coisa cresce, outra cresce, diminui. Ou são neutras. Uma coisa cresce, outra cresce, outra diminui. Será que existe alguma variável aqui que, independente de qualquer coisa que cresça, ó, independente de qualquer coisa que cresça, não varia nada. A correlação é baixa demais, ó. Por exemplo, esse chás aqui. O que é chás? Vamos lá. Vamos ver o que é o chás. Opa, que passou. Chás. Propriedades que fazem fronteira com o Rio Charles. Isso aqui, cara, os caras colocaram na base de dados, mas isso aqui não influencia nada. Entendeu? Com o preço lá, ó, não influencia bosta nenhuma. Porque você pode ver, é tudo branquinho, ó. Tá perto do zero as correlações. Só tem uma correlação muito forte com ele mesmo. Então, isso aqui, ele pode ser um ruído na sua base de dados e pode atrapalhar, na verdade, a sua regressão. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Remova a coluna chás do dataset. Eu vou remover essa coluna, porque na verdade o que ela está fazendo? Ela tá incluindo muito ruído para mim, tá? Muito ruído. Então, correlações para baixo aqui, de 0,2, 0,4 é legal, 0,6 aqui é legal. Então, as outras colunas têm cores interessantes aqui, né? Que a gente pode deixar. Talvez ela tenha a correlação mais baixa com uns ou com outros, tudo bem. Mas você veja que eu acho que não tem uma menor que 0,20 aqui, ó. Não tem, tá vendo? Não tem. 0,20, mas eu acho que é a única. Então, é isso que nós vamos usar aí
para fazer a regressão, beleza? Então, entendido a matriz de regressão, vamos em frente então. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Vamos fazer aquela pré-processamento de dados, né? Então, verifique se existe valores ausentes. Então, ele agora vai fazer aquela verificação. Vamos analisar junto com ele aqui, ó. Vou verificar se existem valores ausentes aí, né? Então, ele trouxe para mim aqui, ó, dizendo que não existe, né? Não tem nada de valor ausente. Então, a base de dados nesse ponto tá legal. Agora, verifique outliers. Então, vamos lá. Vai verificar outliers, ele vai fazer aqueles cálculos lá que a gente já estudou em termos de outliers. É a mesma coisa, tá? Porque o pré-processamento ele serve tanto para classificação como para regressão. No final das contas, a regressão e a classificação só muda aquela target no final, né? Se é valor contínuo ou se é valor discreto. Certo? Vamos lá então. Então agora ele está pensando aí na vida. Ora, ChatGPT, tá demorando, filho. Ele tá meio lerdo esses dias, né? Final de ano, tá todo mundo mais tranquilão. Aí o chat resolveu também ficar de boa, né? E aí, ó, pode ser até que ele trave, viu? Tô sentindo que ele vai travar. Ai, meu Deus do céu. Bora, ChatGPT. Ajuda o papai. Ajuda o papai, vamos? Vamos. E aqui, eu tô usando essa conta agora, minha esposa, né? Essa fotinha que você tá vendo é da minha esposa. Ela não tá usando agora, então ela deve estar, ela está atendendo agora, né? Tá na consultório dela, então eu posso usar aqui tranquilamente. Mas eu não sei por que ele deu essa travadinha. Vamos tentar reiniciar, ver se a gente consegue alguma coisa. Ok, ó. Iniciamos. No data frame, né? Ok, agora ele foi. Aí ele vai tentar usar algumas técnicas, né? Aquela caixinha de os box plots da vida, para a gente pode ver isso aí. Ele pode mostrar cada box plot para a gente. Acho que ele vai fazer isso. Então veja que nós temos aqui, ó. Temos aqui Indus tá beleza, Nox tá tranquilo, Age tá boa, Rad também, Tax também tá de boa e Rádio aqui. Esse média valor eu vou deixar assim, tá? Porque como ele é a target, eu não mexo. Então eu vou pedir para ele tratar. Vou pedir para o seguinte, ó. Separe. Opa. Separe o dataset em dois. Deixando no primeiro somente as features. Qual que aparece aqui, né? Chame o dataset de features, características em inglês, né? E a variável target sozinha. Chame o dataset, dataframe, né? Tá errado, eu escrevi errado. Aqui não é dataset, aqui no caso é dataframe. E eu vou colocar um aspazinho só para ele entender que é uma nomeação, né? E aqui chame de target, beleza? Eu quero separar para ele não mexer com essa variável aqui, né? Porque eu vou dizer para ele, vou dar um comando geral, ó, trate os outliers, beleza? Então, ok, agora tá certinho. O que eu vou fazer aqui, ó, faça o
processamento de dados, os outliers encontrados no dataset, data frame, né? Frame features. Use mediana no lugar da média. Ver se essa situação aqui é interessante, né? Eu vou deixar ele. Deixa ele. Use a melhor abordagem para cada coluna de dados. Porque às vezes a mediana não é a melhor situação, né? Às vezes passou, tem um range lá. Aí se você passou demais, você pode voltar para um ponto. E não é necessariamente a mediana, né? Por exemplo, se você coloca um valor lá, -1, e o valor e ele varia sempre de 0 a 1, você coloca 0, entendeu? Não é necessariamente coloca na mediana. Então depende muito do caso, certo? Por exemplo, esse CRIM aqui, eu tenho valores entre 0 e 1. Vai que tem um valor maior que 1 aqui, né? Então ele vai colocar na melhor abordagem. É isso, beleza? Normalmente a gente usa mediana, como eu ensinei, beleza? No geral. Mas aí manda ele, vou pedir para ele analisar. Vai ser mais interessante. Vamos lá. Ó, ele vai aplicar aqui uma transformação logarítmica, que é interessante, que reduz, né, o impacto de valores extremos. É interessante isso aqui, tá? Quando a gente tem valores muito grandes, né, discrepantes, muito enormes, né, digamos assim, a gente usa essa transformação, que é muito boa, tá? Então, quando você for tratar outlier, faça dessa forma. Peça para ele usar a melhor abordagem, tá certo? E aí ele vai aplicar. Aqui, ó, vai aplicar uma mediana, certo? Certo? Então, lá em CRINS ele aplicou logarítmica. E aqui as outras aplicou a mediana. Beleza? Então, tá ótimo. Então, tá tudo certo. Vou pedir para ele verificar mais uma vez, ó. Mostre mais uma vez os box plots das colunas do data frame features. Então eu vou ver mais uma vez aí como é que estão esses dados aí, certo? Professor, por que você não faz a transformação do target? Porque acontece, veja bem, é mais comum a gente ter áreas médias baixas, do que áreas muito ricas, certo? Então a tendência é que você tenha valores aí que tenham valores aí que seja na casa de milhões. Mas isso não quer dizer que está errado, beleza? Não necessariamente. Veja que CRIM e RM ainda estão com outliers, hein? Não tratou completamente. Então vou reforçar, ó. CRIM, as colunas, as colunas CRIM e RM ainda estão com outliers segundo seus box plots. Trate esses outliers. Opa! Escrevi alto com um A, tá ficando doido. Da melhor forma possível. Pode ser que agora ele aplique a média aqui, já que está organizado mais ou menos aqui, né? E aí ele agora pode já trazer para mediana. Eu fiz uma transformação aqui logarítmica e depois agora ele pode trazer para mediana, que fica interessante.
Poderia dar certo. Ele tá, ele, ele tentou aqui, ele tá dizendo que pode tentar uma abordagem mais forte, como transformação raiz quadrada ou cúbica. É, vamos ver. Ou substituição pela mediana. Eu acho que talvez pela mediana, se ele aplicar pela mediana, fique legal. Vamos ver como é que ele vai se. Olha, o RM ainda ficou, né? RM ainda tá com problema. Vou pedir, ó. RM ainda está com problemas. Avalie e corrija. Tá vendo? Aqui tá certinho, ele tá fazendo as coisas certinho. Esse processo é normal, tá, pessoal? O processo é normal. Então, vou ver mais uma vez. Ele vai ajustar para as várias técnicas, algumas técnicas mais robustas, digamos assim. E agora temos aí, ó. Vamos ver o que ele fez aqui. Então, o que ele fez? Ele simplesmente ajustou os limites inferior e superior. Ele fez um cálculo, era muito próximo aqui ó, dos limites, então traz para os limites, entendeu? Traz para cá, ó. Em vez de deixar aqui, traz para cá para baixo. Ó. Traz para baixo. E aí ele ajusta. É aquele lance que eu te falei. Às vezes um valor, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui seja um valor de 0 a 1. Aí o cara colocou um menos 1 aqui. Pô, você sabe que é 0. Se aqui tá, por exemplo, 1,5, você sabe que é 1. Entendeu? Então ele fez essa análise e trouxe para os limites. Como eu te falei. Então é interessante, né? O ChatGPT é muito inteligente nesse ponto. E agora tá organizado, né? Vamos mais uma vez pedir. Mas quero o boxplot. As colunas do David. Vamos pedir mais uma vez o boxplot para confirmar se está tudo certinho, né? Então é interessante essa visualização porque a gente pode olhar para ela e perceber os problemas, né? Então, às vezes você já viu esse gráfico e nunca entendeu o que significava, né? Então a gente já explicou aí anteriormente e agora eu tenho aí, ó, todo mundo ajustadinho, beleza? Bom, para começar a fazer, eu posso pedir para ele aqui, ó, crie alguns gráficos que você acha pertinente, por exemplo. Então, ele vai analisar minha base de dados, vai entender minha base de dados, vai trazer alguns gráficos que podem trazer alguns insights, beleza? Então, vamos lá, ele vai buscar aí. Isso pode acontecer muito, você talvez não tenha muito o que dizer, né? Muito o que conversar com a base de dados, então você pode pedir para o ChatGPT conversar com ela. Porque o ChatGPT ele já enxergou vários artigos científicos na área de análise de dados e pode trazer para a gente alguma coisa interessante, né? Ele vai trazer 4 gráficos aí, parece. Se você quiser, você pode pedir, traga mais outros 4, mais outros 4, mais outros 4. E ele vai gerando para você as visualizações dos gráficos, né? E o interessante é que se você fizer assim, você vai pegando jeito, né? Vai pegando jeito de criar, olhar para os dados. Como eu olhei na matriz lá de confusão, já bati o olho assim, já vi os problemas, entendeu? Porque eu já enxerguei. Primeira vez que você olhou para essa matriz, eu tenho certeza que você não entendeu nada, né? Entendeu? Aqui, ó, aqui em cima. Você não entendeu nada, né? Mas aí, à medida que eu fui explicando para vocês os detalhes, né? Esse olhar do cientista de dados, né? Um olhar crítico, você já identifica problemas, né? Por exemplo, esse problema dessa coluna, né? As coisas boas que são as correlações altas, o porquê que essa correlação existe, entendeu? Então, essa é a tarefa do cientista de dados, né? Olhar para os dados e deixar que os dados conversem com você. Você conversa com os seus dados, entendeu? E ele vai te contar uma história aqui. Ele vai te contar uma história, os dados, né? Vamos ver então as visualizações que ele criou. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, essas correlações, ó. Tá vendo? Com a produção. Outra coisa também interessante, ó.
quando você aumenta a produção, quando você tem uma alta concentração de inox, tende-se a ter uma idade mais antiga, né, das habitações, né? Sim, porque as cidades crescem dos centros, né, dos pequenos centros, e esses centros foram evoluindo um pouco mais, logo se criou as indústrias próximas desses centros, onde as pessoas moravam. Só depois, na explosão habitacional, é que as pessoas foram mais longe, quando tem a capacidade de deslocamento, entendeu? Outra coisa interessante aqui, ó, é que quando a taxa de criminalidade aumenta, aqui, ó, a taxa de criminalidade aumenta, o valor do imóvel reduz, entendeu? Outra coisa interessante aqui, ó, quando a quantidade de casas aumenta, certo? O valor do imóvel aumenta também. Não é interessante isso? Então você veja aí que você tem várias informações, né? Que você pode tirar. Beleza? Vamos partir então para a regressão. Próximo passo é normalize os dados do dataset, data frame. Tem que sempre lembrar. Data frame features usando min max. Né? Você pode usar minimax, você pode usar robustos, você pode usar standardize, né? Standardize, você pode usar, tinha um outro também, como é que era o nome? Agora eu esqueci. Mas eu vou usar o Minimax que você já conhece, eu já expliquei como funciona e fica muito lindo, né? Vamos lá. Ele vai normalizar para a gente, porque a gente obviamente sabe que os dados não estão normalizados, né? Então vai pegar aí o cálculo do valor normalizado, é isso aí, né? O valor original menos o mínimo da coluna, o máximo da coluna menos o mínimo da coluna. E aí você tem aí valores que ficam entre 0 e 1. Certo? Então, é isso. Aí nós temos já os valores normalizados. E o próximo passo agora é separar as bases de dados aplicando. E aqui, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. Prepare features prepare as bases de dados para os data frames para divisão de dados, né? Onde 80% será para treino e 20% será para teste. Beleza? Vocês vão usar o data frame certinho, ó. Usou certinho, ó. Ele usou o data frame de features normalizados como X e o target como Y, né? Do jeito que a gente estudou. Então nós vamos ter aí, ó. O que nós teremos aqui? Nós teremos 404 linhas para treino e 102 linhas para teste. Beleza? Beleza. Tudo pronto agora aqui. O que a gente tem que fazer é treine uma regressão com esses dados, usando regressão linear. Beleza? Agora, eu vou explicar uma coisa aqui que é importante vocês saberem, que é como é que eu verifico se uma regressão está de acordo, né? Como é que a regressão, será que ela está de acordo com o que a gente está propondo, né?
que a gente está propondo. Vamos ver aqui. Eu tenho uma animação que ela é interessantíssima. Pera aí, não tá aqui não. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ah, tá em custo. Custo. Tá aqui. Eu vou mostrar essa ideia, né? Essa ideia para vocês do que seria, como é que eu calculo o erro, beleza? Mais uma vez, né, eu tenho aqui essa questão, já expliquei uma série de vezes sobre predição de valores de casa. Deixa eu alterar aqui porque os slides estão errados. Isso, agora sim. Deixa eu fazer outra coisa aqui, colocar um ponteiro. Como é que eu vou prever? Porque, veja, quando a gente estava fazendo classificação, a gente tinha a acurácia, né? Não dá para fazer acurácia aqui, porque a acurácia o que é? É como se fosse uma prova, né? É a quantidade de questões dividida pela quantidade de questões que eu acertei. Então eu tenho uma acurácia, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem como você fazer uma acurácia usando os valores, predição de valores que sejam certinhos, né? Então, como é que a gente trabalha, né? Nós vamos ter a noção aqui do que é a regressão, que ela é um aprendizado supervisionado, e eu vou mostrar para vocês a questão do que é o erro, né? Uma ideia de erro e a ideia de custo, beleza? Então vamos lá, ó. Digamos que eu tenho aqui essas 3 bolinhas e eu quero fazer uma regressão. Vamos supor que essa aqui seja a linha de regressão que o algoritmo achou, digamos assim. Ela é uma regressão muito ruim, né? Porque ela não está na tendência do sistema, né? Digamos assim, dos dados, certo? Mas ela pode ser assim, ela pode ser um pouco mais inclinada para um lado e para o outro, tá? Existem infinitas possibilidades de um modelo, né? Pode ser aplicado a essa base de dados. Mas qual seria o melhor? Eu tenho infinitas possibilidades dessa reta aqui, mas qual seria a melhor reta? É isso que nós vamos procurar. E como é que ele busca isso, né? Então vamos supor que se eu colocar aqui melhora, piora, como é que eu sei se melhorou ou piorou? Né? Por exemplo, se eu colocar um valor aqui, ó, se eu colocar um valor aqui, ele vai trazer este valor aqui. Será que ele é o ideal? Não seria aqui, né? Por exemplo, colocar esse valor aqui, talvez não seria aqui, percebe? Então essa distância aqui, ó, é que não tá legal, né? Quer dizer, como é que eu trago, como é que eu sei em que ponto vai estar melhor, né? Tá errando muito aqui, né? Ele tá errando muito, ó, entendeu? Certo? Por exemplo, ó a possibilidade, ó, quando eu tenho essa predição aqui, certo? Ao invés de ser aqui, ele está dizendo que é, de acordo com a regressão, aqui em cima. Ó. Então, o modelo, ó, tá errando tudo isso aqui. Isso aqui é o erro. Certo? Tá errando tudo isso. Muito errado, né? Então, vamos em frente, ó. Então, ele pode ser transladado, pode rodar, e assim. Vamos supor que aqui seja, claro, né? Que eu já falei que essa aqui é a equação da reta. Eu estou mostrando isso para vocês aqui, gente, porque isso aqui é muito interessante, porque eu inicio as minhas aulas de redes neurais, né? E inteligência artificial profunda, redes profundas, digamos assim, com isso aqui, entendeu? Então eu vou começar com vocês também para vocês entenderem como é que eu calculo aí o erro, beleza? Então, eu só renomeei aqui, né? Mas tudo bem, não faz parte do nosso entendimento aqui. Vamos definir o que é um erro. Bom, um erro é exatamente a distância, que é uma distância que é o valor original, para o valor que foi predito, ó, tá vendo? Ó? Então, eu usei essa regressão aqui, essa linha, o algoritmo, inicialmente, quando ele foi treinando, ele achou essa linha aqui, e eu tenho essa distância entre o valor original, que é esse aqui, né? E o valor predito, que é esse aqui, beleza? Então, você veja que, se esse é o erro, né? Tá muito errado, né? Tá muito grande, cara, esse erro aqui. Entendeu? Então, essa linha não é boa. Então, essa distância aí é o que a gente chama de erro, né? Então, o erro, o cálculo dele é assim, ó. É o valor predito menos o valor original, ou seja, é esse valor aqui menos esse valor aqui, elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado aqui é porque você claramente vê que se eu fizer esse cálculo aqui de, né, essa subtração, vai dar um valor negativo. E eu não tenho um erro negativo, né? Ai, essa semana eu errei menos negativamente da minha vida, né? Você errou menos, mas negativamente eu acho meio impossível você ter errado. Né?
Então, por isso que a gente eleva ao quadrado aqui, certo? No cálculo. Claro, você não precisa se preocupar com isso, eu só estou explicando, né? Como é que é a ideia, a intuição por trás. Então, o próximo passo aqui, ó, eu calculei esse erro, e aí o que acontece? Eu vou agora, ó, definir o que é um custo, né? Então, o que é custo? Que é o que eu estou interessado. Então, o custo nada mais é do que eu tenho esse erro e esse erro, certo? O erro dessa bolinha para cá, o erro dessa bolinha para cá, o erro dessa bolinha para cá. Se eu somar todos esses erros, ó, a sominha, eu tenho um custo, certo? Esse custo aí que me é interessante, porque esse custo aí vai dizer se eu estou treinando tá legal ou se eu preciso treinar mais para aprender, entendeu? Aí se eu mudar a reta assim, ó, dessa forma, a inteligência artificial vai fazer isso, ela vai mudar a posição da reta. Então ele vai calcular um novo custo, ó. Olha aí, ó. Diminuiu? Melhorou ou não melhorou? Melhorou. Então a inteligência artificial ela vai entendendo que ela está melhorando, certo? Ela está aprendendo, digamos assim. Ela está aprendendo, certo? Baseado em quê? Baseado no erro e a somatória dos erros, que é o custo, certo? Então o custo reduziu. Então, ó, se eu modificar para cá, ó, o que vai acontecer? Vou ter este erro e agora este erro. E aí, quando eu somar... Pera, eu atrapalhei minha animação aqui, ó. Vou mostrar de novo. Ah, nem... Tão bonitinha a animação. E aí, vamos lá, deixa agora vai rolar. Então, eu tenho este erro, eu tenho este trabalho para fazer, para não mostrar. Então, quando eu somar, ó, eu vou ter um custo muito melhor. Ou seja, essa configuração aqui é uma configuração otimizada da regressão. O custo é zerado? É zerado? Não, ele vai ser menor. Então eu vou procurar o menor possível, né? O custo zerado seria se fosse essas bolinhas estivessem aqui em cima, exatamente em cima, né? Exatamente em cima. Aí eu teria o custo zerado. Mas a vida real não é assim. Eu já falei para vocês que eu não posso ter uma configuração de acurácia 100% que não é legal, da mesma forma como o erro zerado também não é legal. Porque se eu colocar um outro objeto aqui, ó, aí vai ter um erro na vida real, entendeu? Certo? Então, basicamente eu tenho o seguinte, que eu defini o custo, né? Eu vou levar ao quadrado, eu tenho o erro, já falei para vocês, e eu tenho aqui a somatória do erro, né? Que é exatamente o custo, olha lá, o custo lá em cima, ó, tá vendo? Então, o custo é o somar todos esses errinhos que acontecem quando eu estou tratando. O que acontece é que se eu adicionar uma bolinha, se eu adicionar uma bolinha aqui, ó, adicionar uma bolinha aqui, só por causa dessa bolinha, essa distância aqui, eu teria que somar aqui, ó, também, né? E aí o custo, ele aumentaria só porque eu adicionei dados. E se eu adicionar esses dados aqui, ó, esse dado aqui, ó, e calcular, então esse errinho tem que vir para cá também. E aumentei o meu custo só porque eu adicionei dados? Isso não é justo, né? Então o ideal seria o quê? Eu ter o custo e dividir pela quantidade de bolinhas que eu tenho. Então eu faço aí uma média, né? Então eu tenho o somatório do erro, a média do erro ao quadrado. A média do erro ao quadrado. Certo? Então, essa é a forma que a gente vai calcular, né? É como a gente vai verificar o erro, certo? O quanto que tá bom ou o quanto que tá ruim a nossa regressão. Mais um detalhe, na classificação eu tenho a acurácia, ACC, acurácia. Quanto maior, melhor, beleza? No erro, média do erro MSE, mean square em inglês, né? Mean square error em inglês, ou a média do erro ao quadrado, certo? Quanto menor, melhor, beleza? Essa aqui é a ideia. Então ele é o inverso do que é a acurácia. Então o MSE, média do erro ao quadrado, quanto menor, melhor. E é isso que a gente vai fazer isso agora no chat GPT, né? Que eu vou pedir para ele calcular, vou usar ele, treino a regressão, usando esse dado, certo? E use MSE, certo? Média do erro ao quadrado como
métrica. Certo? É isso. Vamos lá, então? Então eu vou pedir isso aí, ó. Existem outras métricas, como existe outra métrica, enquanto ele treina aí, ó, que é o caso de você fazer a raiz quadrada de tudo isso aqui, que é a RMSE, raiz quadrada do erro, raiz quadrada da média do erro ao quadrado, raiz quadrada da média do erro ao quadrado, certo? RMSE. Essa aqui é outra métrica, porque ela vai ser menor, tá? Vai ser menor e mais normalizada. É mais interessante ela. Ela é mais robusta. Mas por enquanto, ó, o erro médio quadrado e parará, parará. Ele está treinando o modelo, né? Cadê? Então o erro aqui resultou em 33,73, ó, usando a regressão linear. É um bom erro? Não sei. Vamos ver. Agora eu vou fazer, por exemplo, agora use KNN Regressor. Certo? Outro tipo de algoritmo, KNN Regressor, certo? Ele vai tratar aí agora uma regressão baseada em KNN. Será que vai ficar legal, hein? Então vamos ver. E aí ele vai começar a calcular, ó, da mesma forma que ele fez lá, e aí o M já diminuiu, percebeu? Então o KNN é melhor para a previsão, certo? Eu posso chegar para o ChatGPT e perguntar aqui: quais algoritmos de regressão você pode executar no Code Interpreter? Então ele vai listar para você aqui e você vai falar para ele. Então use esse, aquele. Ou então use todos, entendeu? Vamos lá, ó. Regressão linear, esse Ridge Regression, né? O laço, o Elastic Net, e tem a árvore de decisão, o KNN, o Random Forest Regressor, o Gradient Boosting, o SVM, né? Então eu vou pedir para ele executar todos menos o número 10, ó, porque o XGBoost demora muito, né? Então eu vou fazer assim, ó. Execute a regressão do do 2 do 1 até o 9. Vai ser rapidinho. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí ele vai gerar uma tabela no fim pra gente para saber qual é o melhor algoritmo de regressão, beleza? E aí isso é bem legal, né? Pra gente. E aí no fim, eu vou pedir para ele fazer uma regressão, aplicar uma regressão, criar uma nova área, uma nova, assim, um novo valor desse House Boston, né? Aplicar a normalização e pedir para ele fazer a regressão. Vamos lá. Agora já calculou tudo aí. Eu acho que ele já vai trazer para a gente. Olha só como esses algoritmos foram tão melhores, ó. Olha como o erro caiu aqui, ó, absurdamente, né? O Gradient Boosting Regression foi o melhor. Olha, caiu o erro muito, né? Isso tem muito a ver com o comportamento dos dados, entendeu? E como o algoritmo ele consegue ir atrás. O Gradient Boosting ele é baseado no gradiente que a gente usa também em redes neurais. É um negócio mais, uma matemática mais rebuscada, então não vou entrar no mérito aqui porque não é o nosso objetivo, tá? Se você quiser saber um pouco sobre gradiente descendente, alguma coisa assim, que é o caso nesse caso aí, você pode ver minha sequência de vídeos lá do canal sobre Deep Learning, que tem a explicação sobre o gradiente, né? Mas eu não vou fazer essa explicação aqui agora não, porque ela leva bastante tempo e é bem complicadinha. Mas interessante é isso aqui. Vamos tentar executar o XGBoost aqui, ver se ele dá, porque o XGBoost é muito bom. Tente com o XGBoost Regression. Vamos lá. Aí ele vai demorar. Já tá demorando, ó. O bicho é pesadão. Mas ele é poderoso. Eu acredito que ele vai melhorar. Porque ele é muito bom.
né? Ele é muito bom mesmo. Vou esperar um pouquinho aí, eu acho que ele tá indo, ó. Tá indo, ó. Como se estivesse lendo um PDF pesadão. Você veja que a diferença, ele demora mais do que os 9 juntos, né? O bicho é pesadão mesmo, né? Então é isso aí, ó. Vamos lá se ele consegue encontrar. Vamos ver. Vamos ver. Enquanto ele está fazendo aí, eu vou já começar o próximo ponto. Crie uma nova linha de dados do dataset original, mas sem o MEDV e realize uma predição. Quase terminando. Tô achando que vai travar. Travou. Pesado. Tá ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o que ele recomendou, sendo melhor, usando esse gradiente Boost Regression. E aí, ó. Vamos fazer essa predição aí. Vou pedir para ele criar uma nova linha de dados. E ele vai fazer essa classificação. Beleza? Vamos lá. Tá muito legal, né? Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Eu tô gostando muito de fazer. Como é que é? Vamos começar criando normalização, linguagem. Eu quero que você gere. Eu quero que você. O que acontece? Se fosse um problema do mundo real, assim, é um problema do mundo real, né? Mas eu não entendo dessa base de dados. Vamos supor que você tem um novo dado que chegou. Então ele está pedindo para que você use, né? Crie nova linha em você. Mas eu quero que você gere para mim e faça a já ia escrevendo a classificação. Regressão. E aí eu vou ensinar para vocês já como é que a gente salva esse modelo. E aí eu posso usar esse modelo em outro momento. Certo? Você pode carregar o modelo, depois usar de novo, já que ele mesmo criou, né? Então eu posso gravar isso num arquivo e usar mais uma vez, certo? Então é isso, ó. Então coloca aqui, ó, já salve o modelo. Cara, qual é? Novo em arquivo para download. Tá fazendo de novo, né? O que ele tá tentando aí. Será que eu tô chegando nas minhas 40? Como é? Ai, 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 ai. Ele vai retreinar pra poder. Não salvou o treinamento. Qual é, cara? Piorou desse jeito? Não, aí não, né? O chat GPT agora deu uma viajada. Sério mesmo. Ó, cadê? Ele usou normal aqui, ó. Eu devia ter salvo esse modelo aqui, né? No placeholder. Devia ter salvo mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pedir pra ele repetir. Repita esse código. Repita o código. Repita o código que você. Opa! Que você. Repite o código que você criou. Que está. Opa! Que está delimitado por 3 frases. Vamos ver. Aí, pô, esse é o objetivo, né? Ah, aí, falei?
Quando ele começa a alucinar, cara, você pode ter certeza, ele vai acabar o tempo de execução. Isso é uma porcaria, né? Quer dizer, não deu tempo de eu salvar meu modelo, eu devia ter salvo lá atrás, por isso deu erro. Quando ele deu uma alucinada aqui, ó, eu já saquei. Ele já tá caindo, né? Que é ruim demais. Eu tenho observado isso no ChatGPT, certo? Quando você começa com ele zeradinho, entendeu? Eu acho que talvez seja até interessante você colocar a quantidade, né? Toda vez que você executar, cria um placeholder, certo? Na primeira execução, você coloca lá o que você quer que faça. Depois, no fim, coloca um placeholder de contagem, entendeu? E pede toda vez para ele acrescentar mais um, acrescenta mais um no placeholder. De tal forma que você vai ter se realmente foram consumidas 40 ou não. Então é uma coisa que eu vou fazer, esse teste, né? Posso até fazer um vídeo sobre isso. Porque. E aí acontece, quando vai chegando perto do 40, que já foi reduzido, né, o valor, ele começa a alucinar. Eu não sei por que acontece isso, né? Vai chegando ali em 30 e tantos, ele já começa a dar já deu uma travadinha, que você viu que ele deu uma travadinha aqui com o Data Analysis, aqui com o XGBoost, né? Talvez esse XGBoost tenha consumido, sei lá, a quantidade de tokens mais alta. Eu não sei nem como é que funciona isso dentro do ChatGPT, cara, ainda. Eu tenho até que descobrir. Mas basicamente é isso, beleza? Bom, é assim. Então, essa que é a ideia. Eu espero que você tente reproduzir mais uma vez aí e tentem fazer isso com as suas bases de dados, sobretudo nas empresas que vocês trabalham, né, no lugar que vocês trabalham. Com certeza vocês devem ter dados desse tipo aí, de predição de valor. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Um grande abraço para você e até a próxima.